Boa noite, este é mais um Gente com História e hoje connosco está Ricardo Martins, que nos fala diretamente do Algarve. É um algarvio de Gema que vai estar connosco e que nos vai falar das suas mais variadas vertentes pessoais e profissionais também. Ricardo, boa noite. Para começar, quero agradecer-te a tua presença entre nós e pedir-te para que nos digas em traços gerais quem és. Olha, Américo, antes de mais, obrigado pelo convite e não boa noite, porque provavelmente vamos ouvir algumas horas do dia e então eu prefiro deixar aqui um olá a todos Olá. aqueles que nos escutam. Depois, quem sou eu? Isso é uma pergunta que é um pouco, digamos que complicada, porque eu sou eu mesmo, ou seja, não tenho uma definição para mim próprio. Tal como qualquer ser humano, sou aquela pessoa que reage por lei de causa e efeito, ou seja, basicamente é sempre ação-reação. Não me considero uma pessoa muito reativa, embora às vezes tenha de ser assim. Sou o mais assertivo possível e, sobretudo, sou uma pessoa que, por muito mais que me façam coisas que às vezes não mereçam perdão, sou uma pessoa que acredita muito no ser humano e que, sobretudo e acima de tudo, acredita muito em segundas, terceiras oportunidades. Portanto, digamos que sou uma pessoa normal, uma pessoa que gosta da vida, que gosta de viver a vida, que gosta de fazer coisas, que luta por objetivos e que tem sempre um objetivo, seja ele qual for, há sempre um objetivo entre mãos. Portanto, não consigo viver sem objetivos, não consigo viver sem desafios, não consigo viver sem sonhos e, acima de tudo, não consigo viver sem realidades. Preocupo-me muito com as diversas realidades que me cercam, a pessoal, profissional, familiar, enfim, social, preocupo-me muito com tudo isso. Portanto, eu sou vários eus, de acordo com as situações e de acordo com o que se me apresenta. Mas sou uma pessoa homogénea, ou seja, não sou daquele tipo de pessoa que tem duas ou três caras, tenho só uma. Quem me conhece, conhece e pronto. Quem não conhece, não conhece e pronto. Pronto. Digamos que és um caminheiro. Sim, sempre, sempre, porque isto, o caminhar faz parte de nós, desde que nascemos até que morremos. Até o João Vilaret tem lá o tal poema do Corridinho, que Uhum. diz corridinho, corridinho, e passa a vida desde o nascimento até à morte. E é isso. E não, ou não seja eu algarvio, não é? Portanto, o corridinho faz mesmo parte de mim e de que maneira? É verdade, tu és um algarvio. De que zona do Algarve? Eu sou um algarvio olhanense, aliás, Olhanense. Mas olhanense. pronto, Como diz a minha música, uma das minhas músicas de 2021, eu gravei sou de duas. Olhão, não é? Eu sou de Olhão, Mó, que é uma, Mó. uma expressão mesmo olhanense. Uhum. O que é que quer dizer eu sou de Olhão Mó? Eu sou de Olhão Mó, o Mó é um reforço, porque É o o reforço. Mó vem de uma abreviatura de moço. Ah, Moço, depois passou para Mosse, mesmo a algarvia, e depois Mó. Mó. E então, por exemplo, Mó anda cá, ou como quem diz, anda cá moço, anda cá Anda com rapaz, moço. Mó Sim, anda sim, cá, sim. estás bom Mó? Portanto, digamos que é uma ênfase, é um sotaque característico. Mó, Mó, que é que estás a fazer aí? Mó, o que Uhum. é que estás a fazer aí? Ou o que é que estás a fazer aí, Mó? Então, de onde é que tu és? Sou de Olhão, Mó. Uhum. Estás a ver? É basicamente isto, ou seja, Basicamente isso. é uma expressão que se utiliza das mais diversas formas e que nos sai muito naturalmente. Às vezes, não sei como é que ela não me sai em alturas onde não devia, graças a Deus nunca saiu. Controlas-te bem. Ah, É talvez o facto de estar há muito tempo fora de Olhão, sabes? sim, sim. Viver em Faro é pertinho, mas aqui em Faro não se usa tanto a expressão. Mas Uhum. quando estou em Olhão, valha-nos Deus. Quando estás de Olhão, É ficas mó com para um. cá, mó para lá. Mas quando estás em Olhão, ficas com um olho na Ilha de Farol, não? Lá Por estão. incrível que pareça, a Ilha do Farol não é Olhão, a Ilha do Farol é Não, Faro. não, é no mar, no meio do mar, mas
mas é Faro. Apanha-se o barco em Olhão. Mas aí apanhas também a Faro. Ah, é? Ah, não sabia. Exatamente. Tens carreiras das duas cidades. Ah, é? Mas a Ilha do Farol é Faro, pertence à União de Freguesias de Sé e São Pedro. Olha, a Ilha do Farol, vamos imaginar, vamos fazer aqui uma audiodescrição. Imagina uma coisa mais ou menos oval. E a Ilha do Farol é só uma ponta desse ovo, ou seja, a parte poente do ovo, vamos dividir o ovo em 3 fatias. A parte poente do ovo é a Ilha do Farol. A parte central do ovo é a Ilha dos Angares. E a parte nascente do ovo é a Ilha da Colatra. Esta grande ilha, que é composta por estes 3 núcleos, chama-se Ilha de Santa Maria. Uhum, uhum. Olha, não sabia. É uma novidade para mim. Eu conheço a Ilha de Farol. Conheces a parte poente da Ilha de Santa Do Maria, que Santa é Maria, conhecida por exatamente. Ilha do Farol, porque tem Uhum. lá o farol, tem lá o Cabo de Santa Maria, tem lá o molho, etc, etc, porque faz ali a barra Faro-Olhão. Passando um bocado a ironia da situação, para quem é de Olhão, não ver é quase que uma ironia, não? É verdade. Mas também o Joel Branco e o Hermano José tinham uma rábula que era o Olho Vivo e o Zé de Olhão. Né? E é verdade, é verdade. Portanto, opá, isto é mesmo assim, isto de ser de olhão e ser cego olha, é uma ironia do destino. Também acho que Aquilo sim. tem um olho muito grande, mas Já é cego de não me nascença. calhou. É cego de Não, nascença. não. Se Eu as- perdi aos 12 anos por via de um glaucoma irreversível. Perdi aos Uhum. 12 anos. Portanto, até aos 12 anos eu ainda via, mal, mas via. Dava para andar de bicicleta, etc, etc. Uhum. Vocês vão me perdoar o sotaque, mas eu não me está aqui a apetecer. Não me está aqui a apetecer armar-me em radialista, Não, mas portanto, eu quero mesmo. Eu sou agradeço. algarvio e É, não vou eliminar o sotaque. olha, Quando sair, saiu. eu agradeço que fique o sotaque, porque Quando sair, saiu. não, Pronto. eu até agradeço que saia, porque Não é que acho os que eles, críticos às vezes, é que sabes, às vezes há mais críticos do que há mais a quem olha ao que tu fazes menos bem que é aquilo que tu fazes bem. E então sim, começam logo, ele faz rádio e está ali a cometer umas algarviadas. Tudo mas bem, eu faço rádio, aqui mas não agora, estás como mas agora estamos numa conversa, não numa é? conversa. Isto aqui agora é uma É. conversa, digamos, de tu para Quando tu. sair, saiu. Quando Saiu, sair, é saiu. verdade. Isto É isso. é muito espontâneo, é gravado. Nem mais. Eu não faço Nem sequer mais. qualquer montagem, é tudo ao natural, o que sair, saiu mesmo. Digamos que ficaste cego aos 12 anos, pronto, viste durante a tua infância quase toda, digamos assim, não foi Sim, toda, mas quase toda, fiquei cego no princípio da adolescência, ou na seja, eu adolescência, sim. comecei a perder mais quando tinha Uhum. já 11, a caminhar para os 12, Aos e 12. então Uhum. Mas foi digamos por que aí. o que é que tu recordas da tua infância quando vias? Tudo, Imagens tudo, em tudo. tudo, tudo. Co- Como foi a passagem do ver para não ver? Foi fácil? Quer dizer, que o fácil é muito disparate, Oh, mas oh, América, eu seria hipócrita se eu dissesse que foi fácil, sim, porque nunca é, porque é um adaptar-se à vida, mas eu não primeiro uma dramatizei, ou criança, não é? seja, a questão não era bem uma criança, até porque era uma cegueira anunciada, Sim. basicamente. Por mais que se tentasse, por mais que os médicos tentassem, e tentaram tudo, os meus pais tentaram tudo, mas era praticamente uma cegueira anunciada. Então fui preparando a situação. Eu trabalhava com ampliações, mas já aos 10 anos já fui para Lisboa a aprender o Braille, para poder ir transitando suavemente de um sistema para o outro. E no meu sexto ano, portanto aos 12 anos, ainda já fui transitando lentamente das ampliações para o Braille, porque já era um enorme esforço estar a trabalhar com ampliações. Nós estamos a falar de que ano? Estamos a falar de 1982. Depois foi Eu tenho mesmo. 50, portanto, Eu também cheguei em 80, pronto, estamos quase na e, década. e foi, e foi por aí que as coisas começaram. Ou seja, Sim, eu não dramatizei, ou seja, sim, sim. também tive uns pais, e tenho, graças a Deus, porque ainda estão comigo, eh, e bem vivos e de saúde, graças a Deus. E Reagiram bem. eu
eu tenho uns pais que, provavelmente, na solidão, na Sim, sua sim. intimidade, devem ter deitado algumas lágrimas, é natural. Mas é Eu na altura natural. vivia com os meus pais e com os meus avós, mais com os avós, porque a casa dos pais é perto, mas eu estava mais com o avô e com a avó, que a avó especialmente super protegia-me, ou tentava super proteger-me. Os meus pais não, davam-me toda a liberdade. Depois também tive a felicidade de ser um dos 4 netos que estavam também com os avós, porque a família estava toda muito junta. E então eu ia na pedalada do meu irmão, mais velho, e dos meus, mais novo, desculpa, porque o mais velho sou eu. Na altura ele era o mais novo, passado 3 anos surgiu outro irmão, somos 3, e eu nunca perdi a pedalada, ou seja, continuei a jogar a bola, continuei a fazer tudo. O meu irmão, os meus primos, nunca deixaram de, digamos, de me Incluir nas apoiar brincadeiras. e de Sim. me incluir, é isso, a palavra certa é essa, incluir. Deixaram de me incluir, os meus amigos lá da zona também não, portanto foi uma transição Oh, difícil, Ricardo, eu mas atrevi-me a sem dizer que dramas. nessa altura ah, era peculiar na juventude, na meninice, na juventude, haver essa inclusão natural, ou seja, não havia grandes preconceitos, grandes rivalidades, quer dizer, aceitavam o outro tal como eu era, normalmente. Não sei como é que é, porque eu. E outra coisa, América, eu nunca fui para instituições de reabilitação. Não é que seja contra Sim, elas, claro. admiro-lhes o trabalho, etc., mas nunca fui. Ou seja, a minha reabilitação foi toda feita no meio daquele pessoal, O que a é andar de ótimo. bicicleta mesmo sem Sim. ver, a ir com eles para todo lado, a subir às amendoeiras, enfim, a fazer tudo e mais alguma coisa, mesmo sem ver, e nunca fui para nenhuma instituição. O único E sítio onde seguiste estudei sempre os teus estudos, fizeste, sempre na eh, escola, não fui para a universidade porque não quis, foi não uma opção quiseste, de vida sim, sim, e não me arrependo, claro. e não me arrependo. E tratei de fazer a minha vida e de encarar isto como naquela. Qual foi a tua primeira profissão que tiveste? A minha primeira profissão foi músico. Tinha Hum, 15 anos e já era músico principal de um restaurante. Já nasceste para a música, estou a ver, tal qual como o José Cid. É Ricardo, verdade. e tu és muito conhecido, aliás, passaste a ser conhecido pela parte musical, porque tu Deixa-me participaste. só concluir, deixa-me só Sim, concluir sim, esta deixa, parte deixa. da cegueira. E para não dizer que não frequentei nenhuma instituição. Não frequentei nenhuma instituição em termos de reabilitação, mas aos 10 anos, quando fui para Lisboa, as raízes do meu estudo braille, estive lá um mês e meio, mais ou menos, não em regime de internato, portanto, eu estava a viver na casa de familiares em Lisboa e ia lá ter aulas. Foi no antigo Instituto António Feliciano De Castilho, Castilho, portanto, grave de exatamente. memória, sim. Foi lá que eu tive as minhas aulas de braille, ou seja, digamos que uma parte mais intensiva, e depois vim para o Algarve, segui aqui os meus estudos na escola normal, portanto no ensino integrado, e tinha aulas de braille com uma professora de apoio que estava aqui e que sabia braille. Hoje em dia há Às vezes professores não do acontece. grupo 930, que é o grupo que apoia os deficientes visuais e que não sabem braille. Sim, Mas sim, eu isso, conheço. isso fica para outras conversas. Sim, sim. Aliás, já tivemos aqui professores de ensino especial. Exatamente, e eles melhor que eu, muito E melhor não, e que eu, eles sabem. também referiram isso, que não estão preparados para Exatamente, um muito melhor que bocado. eu, sabem isso. Pronto, sim, E sim. certamente que ao ouvir este podcast também Sim, mas estarão também professores e é bom gente que que eles sabe muito disto. ouçam pessoas como tu dizerem que sentiram essa necessidade e que não tiveram E resposta. tive na altura. Mas eu também acho que na altura o ensino integrado funcionava muito melhor que agora. E olha que eu Olha, trabalho na eu educação. também concordo Um- contigo, Uma embora. das minhas profissões é trabalhar na educação. Sou assistente operacional numa escola em Faro e vejo coisas do ensino integrado. Ou daquilo que deveria ser o ensino integrado. Não lembro ao diabo, mas pronto, não vamos falar disso agora. Depois não Falar de vamos falar coisas. de coisas tristes, porque se calhar Exatamente. Não vale a pena. levaria-nos a dezenas de programas. Não vale a Falando pena. mais concretamente do que tem que ser, do que tem que ser do teu progresso e como tens evoluído nesta vida, que é o mais belo que podemos ter é caminhar.
tu começaste muito novo a dedicar-te à música e a primeira grande aparição que fizeste a nível nacional foi num festival da canção, com a canção Caminheiro de Mim, e que fez bastante sucesso, fez bastante furor na altura, e ainda agora é cantada por algumas pessoas, é trauteada. Essa foi a canção, a primeira canção que te deu assim mais visibilidade, não foi? Não, não. Pode ter dado mais visibilidade porque ela foi integrada já numa altura em que tínhamos muito mais meios de comunicação social global e mais redes sociais, mais multimédia, enfim, já foi num contexto, mas o Caminheiro de Mim não foi o primeiro festival onde eu participei, ou melhor, o Festival RTP da Canção. Porquê? Porque, como tu falaste bem, tudo na vida tem que ter um progresso, tudo na vida tem que ter uma maturidade, a vida tem que ter uma maturação, ou seja, eu não me ia lançar às feras num Festival da Canção sem sentir que era preparado para isso, ou seja, que estava preparado para isso. E na altura, quando participei no Festival RTP da Canção, já levava 22 anos de música, 22 anos a caminho de 23. Portanto, eu comecei a tocar a sério em público em 9 de junho de 1987. Antes disso, em 1986, que foi o Ano Internacional da Paz, houve um festival em Faro que foi o Festival da Paz. E foi o primeiro festival em que eu participei. Ainda eu não tinha começado a tocar a nível profissional, mas já tocava, não é? E participei com duas amigas, lá fomos os três, participar e ficámos em segundo lugar. Portanto, em 1986. Depois, em 87, começaram os palcos, começaram os bailes, começaram os restaurantes, começaram, pronto, essa evolução natural da música mais simples para a música mais elaborada, de tocares os covers para os teus próprios originais, e em 1989, ou seja, desculpa, em 1999, assim é que é, já com uns aninhos disto, já com 12 aninhos de música, eu consegui escrever uma canção que se chama Antes de Te Esquecer, que está no meu disco, no disco onde está o Caminheiro de Mim, e essa canção foi defendida no Festival da Canção do Sul, na altura, um certame que havia aqui no Algarve, era nacional, mas era realizado no Algarve. Muitos artistas se lançaram nele, a Micaela, por exemplo, cantou nesse festival, Ana Rita cantou nesse festival, enfim, muita gente que hoje anda aí cantou nesse festival e apresentou canções nesse festival. Em 1989, um colega da música foi defender essa minha canção e fez segundo lugar no Festival da Canção do Sul, defendendo a minha canção. Essa canção, em 1989, foi considerada em 99, desculpa, foi considerada nos prémios da música da região do Algarve a melhor canção composta na região do Algarve. Ou seja, numa região em que tinhas, na altura, já a banda Íris do meu querido Domingos Caetano a fazer grande furor, em que estavam no auge a começar os entre aspas da minha amiga Viviane, portanto, e do Tó, e do Nuno, grande amigo, baixista deles, portanto, nessa altura, ter ganho esse prémio da melhor canção composta em 1999 já foi uma grande coisa. A partir daí, fui compondo os meus originais, não fazia nada com eles, mas ia compondo. Ganhei alguns festivais com grupos, nomeadamente a nível da igreja, ganhámos alguns festivais, e em 2004 ganhei o Festival da Canção do Sul com uma música que se chama Por Ti, Por Teu Amor, que também está nesse disco. Vê lá, eu fui colecionando músicas ao longo de uma série de anos e só nessa altura é que este trouxe a público. Portanto, foi sendo feita essa maturação. Havia quem me dissesse, devias mandar uma canção ao Festival da Canção. Todos os anos, até porque o Festival da Canção era aberto, não é agora, mas era.
Aliás, em 2010 foi o último ano em que ele foi completamente aberto. Agora é uma coisa, é um híbrido. Portanto, a maioria são convidados, abrem a 2 canções, mas a gente sabe que essas 2 canções também são convidados. Mas, É verdade, sim, isso é óbvio. mas enfim, e quem lá esteve dentro da organização e a ver aquilo, ainda melhor sabe como é que as coisas funcionam. E então, o que aconteceu foi que eu dizia sempre que não. Que não. E porque não estava preparado, porque senão não tinha maturação para isso, porque achava que mesmo a nível de interpretação e a nível de composição que era preciso um bocadinho mais. E então, em 2010, aliás, em novembro de 2009, surgiu a oportunidade de mandar a canção. E porquê que eu mandei a canção? Eu vou-te contar. Já A agora? canção foi um desafio. Eu não me lembro se já contei isto em alguma entrevista, mas acho que sim. Esta canção foi um desafio feito por uma amiga, também ela deficiente visual, e que eu vou respeitar e não vou dizer o nome, porque eu não sei se ela quer que eu diga, eu até gostava de dizer, mas pronto, e que me convidou na altura, e provavelmente há muita gente que está a ouvir que sabe quem é, e ela própria se calhar até ouve este podcast, mas não sei, pronto. De qualquer maneira, foi uma amiga também deficiente visual que me desafiou a compor uma canção para um festival que ia haver numa associação em Lisboa, uma associação cultural e recreativa. E na altura eu tinha esta música em esboço, este Caminheiro de Mim, em esboço, não estava completa. Eu disse, vou acabar isto. E acabei. Foste o que compuseste, então. O disco onde está o Caminheiro de Mim, e aliás todas as músicas que eu lancei, com exceção de 4 temas da música brasileira que eu lancei em 1908 e em 2008, desculpa, são todos originais meus, letra e música. Ótimo. E o Caminheiro de Mim foi acabado para esse festival, só que não sei porquê esse festival foi anulado. E eu tinha a canção pronta e de repente estava aqui em casa e vi na televisão aquele anúncio que eles fazem sempre, concorre ao festival, etc. E eu liguei na altura para um produtor que trabalhava comigo, porque eu ainda não produzia. Liguei para um produtor que na altura trabalhava comigo, que é o Zé Ricardo, e disse-lhe, Zé, pá, ouve lá isto, vê lá se isto tem pernas para andar para o festival. Então gravei aquilo no piano e enviei-lhe, só piano e voz. E ele, epá, isto é muito bonito, pá, vamos produzir isto. E vamos mandar maquete. Ok, produzi, mandei. Olha, eu nunca mais liguei aquilo. Até que um grande amigo meu, que também é cantor, e que é um grande cantor da música portuguesa, que é o Luís Guilherme, telefona-me todo contente a dizer, epá, parabéns, parabéns. Eu, parabéns porquê? Não faço anos hoje. Isto no dia 30 de janeiro de 2010. Não faço anos hoje. Eu, epá, mas eu fui ao site do festival e estás lá como apurado para a votação do público. Passaste a primeira fase, estás entre os 30 melhores. Eu, uau. Entre 400 e tal canções, Claro. estares nos 30 melhores, Já era uma já grande era vitória. muito bom. Sim. Fui à votação do público e eu sei que nessa noite, a votação acabava à meia-noite, fui acompanhando aquilo sozinho, estava sozinho nessa noite, no site, e uma hora estava dentro, outra hora estava fora do festival, uma hora estava dentro, outra hora estava fora. Certo é que fiquei nas 24 canções apuradas para ir às semifinais. Sim. E lá fui, e depois lá fui aprovado para a final, e cheguei lá, pronto, e foi uma experiência muito E aí bonita. recordo-me que ficaste num lugar bastante honroso. Exatamente. Eu fiquei no 10º, quando era para ir Fiz 10º? sétimo lugar. Sétimo lugar, A exatamente. poucos, sétimo lugar na global e segundo lugar na votação do público. Pois, eu recordo-me vagamente disso, sim. Ou seja, eu
portanto, na soma da pontuação de júri com o público, fiquei a poucos pontos de ir à Eurovisão. Mas também nesse ano fiquei muito feliz, porque nesse ano houve a música foi, o ano foi ganho, perdão, o festival foi ganho pela Filipa Azevedo, com letra e música de um olhanense também, o Augusto Madureira. Ficou quase tudo em casa, então. Aquilo no camarim foi muito giro, porque eu e o Augusto era mó para aqui, mó para ali, e o que é que estás a dizer, mó, e tudo para aqui, os dois, e o pessoal a olhar para nós, o que é que estes estão para aqui a falar, que a gente não percebe esta língua. Ricardo, isto para quem nos está a ouvir parece uma coisa muito normal, muito natural, um cego participar no Festival da Canção. Mas, se a memória não me falha, foste o primeiro a participar. O primeiro a participar, não. Não? Aconteceram vários cegos que participaram no Festival da Canção e tentaram a sua sorte com músicas até muito Mas a bonitas. chegarem à fase. Mas a chegar à televisão, às transmissões da televisão, fui o primeiro. E até agora o único, não. E até agora o único que eu Eu saiba. saiba, não é? Eu saiba. Porque eu não tenho acompanhado os festivais. Perdi um bocado o interesse. Presumo que o nosso querido Sebastião Antunes também foi convidado a compor uma canção, mas não foi ele que a interpretou. Portanto, até agora acho que fui mesmo o único. Daí para cá, entretanto, tu não paraste, esse disco foi editado, não é? Porque a música também foi muito divulgada e este disco tem uma história, sabes que eu em 2008 lancei um disco com edição de autor, no qual estavam 8 originais e 4 canções brasileiras, que são os tais covers. Esse disco chama-se Um Retrato de Mim e foi uma edição de autor que vendeu bastante bem. E depois, em 2010, quando fui ao festival, eu fui convidado a editar O Caminheiro de Mim, e então a editora na altura, a Distri Records, que é inclusivamente quem tem o CD no Spotify, a Distri Records disse-me: Ricardo, nós devíamos pegar nas músicas que fizeste na edição de autor, compunhas mais 3, ou melhor mais 2, porque O Caminheiro de Mim já era a nona, digamos assim, e complementávamos um disco com 11 faixas. Entretanto, já tinha escrito A Verdade de Te Amar e o Incondicional Amor, e foram, portanto, as 8 canções do primeiro disco, de Um Retrato de Mim, que foi uma edição de autor, mais O Caminheiro de Mim, mais A Verdade de Te Amar e o Incondicional Amor. Portanto, quem escutar o CD Um Retrato de Mim tem esse tronco comum que são os 8 originais. Esse álbum ainda está à venda, não esgotou. Qual? Esse primeiro álbum que tu lançaste só. Esse álbum foi uma edição de autor, já não há. Aliás, eu não sei se tenho alguns exemplares, foi uma edição de autor. Mas tenho em digital. Em digital, sim, digital. Já deu para ver que alguma música, por entre outras, está no YouTube, está no Spotify, anda por aí. As que estão no YouTube já são as masterizadas para o CD Caminheiro de Mim. Sim. E que estão no Spotify. O outro álbum, as orquestrações são muito semelhantes, mas não levaram a mesma masterização. No fundo, esses 8 temas que estavam no primeiro álbum foram remasterizados, foi colocado bloco rítmico, porque eles eram muito clássicos, não tinham, por exemplo, bateria nem baixo, e foi colocada a bateria baixo, nomeadamente no Por Ti, Por Teu Amor, na última das emoções, etc. Depois de ir para cá, já tens editado mais álbuns? Não. Daí para cá meteu-se aquela situação do período da Troika, em que uma pessoa tinha era que se defender, ou seja, e eu, graças a Deus, nunca fui aquele artista que deixou a música de continuidade, nunca me subiu o festival à cabeça, nem os espetáculos com banda que fazia a propósito do disco, sabes? Nunca deixei a música de continuidade, obviamente que determinado tipo de espetáculos, sem qualquer desprimor para quem os faz, que merece um grande respeito, porque é uma grande escola. Muitos dos bons músicos que aí andam passaram pelos bailes, passaram por essas animações. Mas depois deixei de fazer, comecei a trabalhar noutros projetos. Aliás, a partir de 2007 eu larguei muito, aliás, sim, a partir de 2003, digamos assim, eu deixei os bailes
e fui fazendo às vezes algumas animações de festas, algumas coisas, mas baile puro e duro, digamos assim, deixei nessa altura. E fui passando para outros estilos, para outras músicas, para outros registros, para outros ambientes, e acabei por ir também maturando em 2007. Participei no programa Letras ao Sul, da Secretaria de Estado da Cultura, fazendo recitais já com piano, porque eu tocava, a maior parte das vezes era teclados, portanto, já com piano ao lado de artistas como a Dona Eunice Munhoz, como o José Martim, que Deus tem, o Luís Zagalo, o João Grosso, a Maria do Céu Guerra. Portanto, nesses recitais aprendi muito, fiz muita coisa bonita e fascinou-me a música e a poesia. A partir daí comecei a trabalhar também nos recitais, na música de intervenção, com o José Fanha, fiz recitais com o José Fanha, com o nosso algarvio e grande mentor também da poesia e da música de intervenção, que é o Afonso Dias. Enfim, ou seja, fui cultivando uma outra maturidade musical. E volto a dizer, com todo o respeito pelos bailes e por tudo aquilo que fiz Sim. durante esses anos todos, mas pronto, é a tal maturação que tu Até precisas. porque se não fosse isso, não tinhas chegado aqui, é óbvio, são fases. Exatamente. Né? E como tu estavas a falar, com os anos da Troika e tal, eu nunca, apesar do festival, nunca deixei de ser artista de continuidade e de entrar nos outros projetos, e então o objetivo era defender-me, ou seja, era trabalhar, era ter espetáculos, era ir fazendo coisas, e sabia que naquele momento andar a gravar discos era sinónimo de gastar dinheiro, e nunca mais lancei nada. Sim. Lancei em 2021, já produzido por mim, porque entretanto também fui aprendendo mais, dediquei-me exclusivamente ao piano. Atualmente toco em banda e faço, portanto, apresentações só com piano e voz, e portanto nós temos que optar pelo caminho daquilo que nós gostamos, e fui-me dedicando à produção, e os 2 temas que gravei em 2021 e lancei são O Sonho de Natal, que saiu em dezembro, que está no YouTube, e o Sou de Olhão Mó, que saiu no dia 10 de julho, que foi o dia da freguesia de Olhão. Portanto, o dia de Olhão é o dia 16 de junho. Eu queria que fosse nesse dia, mas o tema não estava pronto, faltava ali uns ajustes, e então decidimos lançá-lo no dia 10 de julho, que é o dia da freguesia de Olhão, o dia que comemora também a elevação de Olhão à cidade. E eu, por acaso, gosto muito dessa letra. Acho uma letra muito bem conseguida e se calhar para quem é de Olhão é um orgulho. Sim, aquilo é um orgulho, Orgulho. o pessoal de Olhão adora aquilo. Muitas vezes quando vou, já fiz depois, ainda não apresentei a música oficialmente, a pandemia não deixou. Não deixa, pois. A Câmara Municipal de Olhão e a Junta de Freguesia querem fazer uma apresentação do tema, mas uma apresentação como deve ser, e então Haverá a altura disso acontecer, se Deus sim, quiser. haveremos de fazer isso, mas para já... Entretanto, a par de tudo isto, tens a tua profissão a nível da escola, trabalhas como administrativo, não é? Deixa-me só desmistificar aqui uma situação, que é o seguinte: Sim. as pessoas também olham para mim como o Ricardo que foi ao The Voice. Atenção que eu não fiz casting para ir ao The Voice, e há muita gente que sabe disso. Eu fui ao The Voice, tal como a Filipa Azevedo, como a Joana Leite, nesse ano, em 2015, porque fomos convidados. Sim. Ou seja, nós fomos convidados precisamente por termos todos participado no Festival da Canção 2010. Pois, vocês Eles não pegaram... concorreram, não convidados. Não concorremos, fomos convidados. Mas estava eu a dizer, Ricardo, ainda bem que fizeste essa observação, para quem não sabe, ficou esclarecido, a parte da música... Não é um esclarecimento, é uma reposição da verdade. Exatamente. As pessoas podiam achar estranho, então vais ao Festival da Canção e depois vais fazer um casting num programa de talentos. Pois, Não fiz. Se calhar não falta quem queira, mas não era muito lógico, digamos assim. Não é? Mas não fiz, não era lógico. Não é lógico. Mas estava eu a dizer que a parte, esta tua vertente muito musical, artística, tens
o teu emprego, trabalhas na escola, como já disseste. Exatamente, comecei a trabalhar na escola em 1999. Sim. Também fazes rádio, és locutor. Comecei a fazer rádio ainda no tempo das rádios piratas. Sim. Olha, comecei a tocar em palcos em 1987 e comecei a fazer rádio em 1988. Passei, chorei muito em dezembro de 1988, quando se calaram as rádios piratas. Pois, Mas isso depois, em 1989, elas voltaram e eu voltei também. também. Eh, Até hoje. Até Até hoje. hoje, até hoje. Como é que consegues Só com alguns conciliar? intervalos, não é? Porque Pois, houve alturas em que fui amador, ou seja, não, ou melhor, amador nunca fui, porque eu não gosto muito dessa palavra, porque mesmo sem ganharmos nada, nós aplicamos ali todo o nosso profissionalismo. mas és voluntário, E digamos assim. era voluntário durante uns tempos, depois fui profissional, ou seja, fui assalariado, depois voltei a ser voluntário e atualmente sou outra vez assalariado. Assalariado. Portanto, Digamos que nestes vai e mas nunca vem, parei. nunca Desde paraste. Pois, 1989 parei forçado, né? De 88 a 89, quando as rádios piratas se pois, calaram, mas aconteceu muito boa de gente. 89 até hoje nunca mais parei, Não é? entre rádios FM e rádios web, etc, nunca mais, Sim, sim. entre voluntários e assalariado, nunca mais parei. E já em quantas rádios trabalhaste? A nível já não digo FM. em FM, sim. Passei pela Rádio Atlântico, comecei na Rádio Ria Formosa, uma rádio que depois foi extinta com a lei da rádio, porque o Olhão só tinha duas frequências, ganharam as duas mais fortes, que era a Rádio Restauração e a Rádio Atlântico. Portanto, comecei pela Rádio Ria Formosa, depois passei pela Rádio Restauração, onde estive. Depois passei pela Rádio Atlântico, que era a rival. Eu, na altura, estava na Restauração como voluntário, mas a fazer um programa diário, e a rival contratou-me já com salário. Assalariado, sim, sim. Depois, a minha rádio foi buscar-me já outra vez como assalariado. Fiquei lá, até que ela foi vendida à Rádio Capital, que era uma rádio na altura, uma cadeia nacional de rádios. Passei para a Rádio Capital, trabalhei uns tempos na Rádio Capital, depois Mas a Rádio Capital que transmitia a nível nacional? era. A Rádio Capital era uma cadeia de rádios a nível Nacional, eu nacional. recordo-me disso. Tinha a sede era no Pragal, e depois tinha uma rádio no Algarve, que era a frequência da Rádio Restauração, e tinha outra no Porto. E na altura transmitia para as três regiões. Uhum. Era a capital, cadeia nacional de A rádios. Capital era uma rádio com vertente muito informativa, não era? Não, era uma rádio convertente muito musical, por isso é que eu saí de lá, porque tu não Ah, podias dar asa à informação, ou seja, a ok. informação era tudo, era o parente pobre daquilo. E Daquilo. eu, na altura, fazia informação, e então acabei por aceitar um convite para ir para uma empresa de produção independente que operava na Rádio Atlântico e numa rádio também em Angola. Uhum. E então fui para essa empresa de produção independente, estive lá uns tempos, depois a vida profissional mudou também por causa da música, passei a trabalhar a tempo inteiro num restaurante e já não dava para conciliar com a rádio, o salário na música era melhor, e então comecei a fazer rádio a nível voluntário, ou seja, a rádio Quando dizes voltou a ser voluntário. que trabalhaste também inteiro num restaurante, era como um músico também. Exatamente. Ou Uhum. seja, Não, eu digo isso porque podiam pensar que mas trabalhavas. eu disse que foi pela vertente musical, ou seja, Sim, sim, larguei essa sim. empresa de produção independente pela vertente musical. O Sim, convite sim, sim. para trabalhar a tempo inteiro num sítio a tocar foi mais aliciante do que Aliciante. o que eu estava a oferir e mais estável, porque Sim, era com sim. contrato, Uhum. do que eu estava a oferir na produção independente. Trabalhava a Independente. recibos verdes na altura. Mas neste espaço todo em que te moves, pronto, e que é muito vasto, agora estando na Rádio Mértola como estás, né? Portanto, tu estás dividido em várias vertentes, em vários polos, tens várias atividades. Como é que te concilias tudo isto? Porque o dia não aumenta, o dia é sempre igual. Assim. É uma questão de tu gerires o tempo e de planeares as coisas com algum cuidado. Mas acima de tudo, a maior gestão que tu tens de fazer
é a tua gestão própria. E no meio deste tempo todo que tu ocupas nas tuas atividades, sejam elas profissionais ou não, tens que arranjar o tempo para ti, porque o teu telemóvel também desempenha todas as funções que tu queres, mas tens que carregar a bateria. Pois, tem que ser. E eu procuro sempre carregar a minha bateria. Ou seja, o segredo para que eu consiga fazer tanta coisa é conseguir equilibrar as coisas e E como não é, e como aceitar é que o mais que fazes? aquilo que posso. E como é que fazes esse equilíbrio? Como é que tu Uma geres? organização diária, uma organização diária com as coisas. Olha, tenho o meu trabalho, felizmente a casa é muito perto do trabalho. Portanto, eu acabei por comprar a casa muito perto do trabalho, desta cadeira onde estou sentado a falar contigo aqui no meu estúdio, até a minha cadeira de trabalho na escola são 6 minutos, O que é muito bom. a pé, à É, bengala, portanto. E então, digamos que é só sair de casa, virar à direita e seguir a rua e as e atravessar acessibilidades a aí na tua, passadeira e chego lá. as E acessibilidades então, aí são boas? no meu caminho É bom. para a escola não era, mas, Não é mas fizeram obras e está sim, espetacular. E as não. acessibilidades, Faro é uma cidade como quase todas as cidades no país, com os seus quês e os seus porquês, em termos de acessibilidade, mas também, Não é das piores. muito pior que a acessibilidade é a falta de consciência social. Porque, por exemplo, tu tens uns passeios brutais em certas artérias da cidade, E e ocupados. se as pessoas não pusessem lá os carros ou não montassem lá as planadas, tu andavas bem. É, sim, sim. Mas isso é Mas pronto, não vamos por aí, não vamos por não, aí. porque isso é a nível nacional, infelizmente. Isso, Mas, exatamente. Ricardo, vamos então por aquela parte que é mais interessante e que interessa agora aqui divulgar. Tu Mas estás é muito... verdade, estávamos a falar do equilíbrio tempo e depois Sim, perdemos. sim, era isso. E então eu, por exemplo, eu trabalho para a Rádio Mértola, mas o estúdio eu fui montando cá em casa e o trabalho é feito aqui. E é feito nesta sala que eu dediquei exclusivamente a esse estúdio, onde faço produção musical, onde faço algumas coisas também de produção rádio e onde faço de conteúdos rádio e onde faço também os meus programas, sejam os diretos, sejam os pré-gravados. Uhum. E, e foi isso que me permitiu trabalhar na Rádio Mértola, porque a rádio tem estúdios em Mértola, tem um estúdio também em Olhão, mas eu, sinceramente, não estava disponível para ir todos os dias para Olhão gravar ou fazer diretos Sim, sim. e só aceitei, e nem me compensava, e só aceitei porque lá está, porque tinha condições de aceitar e de gerir a minha vida, ou seja, eu Uhum. só aceito aquilo que posso. Claro. Relativamente aos espetáculos, são perfeitamente conciliáveis com a rádio, porque também, como te disse, trabalho em banda, trabalho num registro completamente diferente, muito mais tranquilo, enfim. Uhum. E trabalho também de uma forma em que nós conseguimos equilibrar os ensaios com as atividades profissionais de cada um de nós. Somos três e nós fazemos também esse equilíbrio. Então é dessa junção de equilíbrios e de não darmos o passo maior que a perna, de não aceitarmos mais que aquilo que podemos, que surge a capacidade de se poder fazer tudo Uhum. e de ainda Aliás, reservar nota-se tempo. na tua conversa aqui conosco esse equilíbrio, essa constância na tua maneira de expor. Exatamente, É. porque é uma forma de estar na vida e como te disse, ainda haver tempo para fazer coisas para mim e para estar com os outros e integrar a delegação do Algarve da ACAP, que eu acho isso essencial, porque somos nós que temos que estar à frente da nossa própria causa Exatamente. e, e aproveitarmos um bocadinho daquilo que fazemos na sociedade em geral para lhes mostrar que realmente estamos aqui
E sobretudo eu tenho uma filosofia de vida que é aquela máxima do que a quem muito se dá, muito será pedido. E a vida tem-me dado muito, Américo. Eu agradeço muito à vida tudo o que me tem dado, as experiências boas, as experiências menos boas, as etapas vencidas, as derrotas, as provações, as ilusões, as desilusões, os sonhos e os pesadelos. Eu peço desculpa porque isto emociona-me, porque eu não sou de ferro, Mas eu não que seja assim. mas eu agradeço muito à vida tudo Mas que é ela me nessas partes menos deu, tudo o que boas, ela me dá. mas também é nessas partes menos boas, digamos assim, entre aspas, que aprendes muito, não é? Nós crescemos. Nós É crescemos. verdade, crescemos imenso. E eu agradeço muito à vida tudo o que ela me dá. E eu tenho que devolver à vida o que ela me dá. E como é que eu devolvo? Estando para os outros. E agradeço a cegueira? Agradeço. Agradeço. Porque eu não vou discutir aqui as minhas opções filosóficas, doutrinárias ou religiosas, mas agradeço, porque se eu sou assim, se eu nasci assim e se me foi dada a capacidade de aceitação para gostar de mim como sou, também tenho que agradecer. Por que não? Exato. É bom que assim e cá seja. estamos nós. Sim, sim. E cá estamos nós a gostar dos outros e a gostar da vida. Então, se me foi dado a capacidade, se a vida me deu a capacidade, o universo, Deus, o que vocês quiserem chamar, me deu a capacidade de poder lutar, de poder conseguir estudar, de poder aprender, de poder lidar com coisas e de poder transmitir aos outros o meu conhecimento e de colocar ao serviço dos outros um pouco daquilo que eu sou e daquilo que eu posso fazer por eles, por que não? Por que não? Ricardo, a nível de rádio, tu fazes um programa diário de segunda a sexta. Exatamente, é pré-gravado. Portanto, nós temos Sim. um sistema de software que eu gravo aqui os takes de voz, com as notícias, com as entrevistas, sempre atual. Portanto, gravo Quais são os conteúdos? Quais são os conteúdos? É informação local, ou seja, eu apostei na informação local, porque informação nacional há quem faça com qualidade e nós temos um protocolo com a TSF. E tenho um departamento de informação na rádio que faz informação regional, o meu colega João Pereira. E eu optei naquelas 3 horas por fazer uma coisa local, com informação exclusivamente local, exclusivamente dedicada ao concelho que nós servimos. Então trabalho muito com a Câmara Municipal, com instituições locais que me vão mandando notas de imprensa, com juntas de freguesia, com entidades públicas e privadas, clubes desportivos, enfim, que nos vão mandando as coisas e que depois eu, quando vejo ao nível do critério editorial que são interessantes, ilustro com entrevistas. Mas tudo conteúdo local. Depois também trabalho com entrevistas aos artistas, trabalho com Espacial e com o País Real, trabalho com artistas independentes. Que aliás vão recomeçar segunda-feira com os artistas. Exatamente. Não é? Vamos começar na segunda-feira as entrevistas com artistas que... Com o meu sei espreitar. Exatamente. Vamos começar e é isso. Olha, quem quiser ouvir a Rádio Mértola fora da região algarvia, ali da zona de pode ouvir através do Radiosnet. Sim. E pode ouvir através do site www.radiomertola.pt. Não há presença no tuning. Não conseguimos ainda colocar, já tentámos colocar umas quantas vezes e dizem que neste momento não estão a adicionar rádios. Pois é a informação que está muita gente a ter. Exatamente. Mas no Radiosnet, olha, no Radiosnet é muito mais versátil, até mesmo as colunas inteligentes da Amazon, por exemplo, tocam, embora toquem o tuning, também tocam o Radiosnet, por exemplo. Sim. Estamos no radios.com.pt também. Estamos em várias plataformas, portanto... A vertente da Rádio Mértola, e isto agora de uma forma geral, a nível musical... e como estava a dizer, é muito,
tem de ser, é o mercado para o que nós estamos virados. O nosso nicho é aquele, é aquela população, são aquelas E pessoas. divulgar muito artistas que normalmente não passem mais à rádio nenhuma, quase. Vamos cá para isso. Pois, que é bonito que seja assim. Vamos cá para Eu isso. ouvi no outro dia grande parte da emissão e eu garanto os amigos espectadores que muitos dos artistas que lá passaram eu nunca tinha ouvido falar neles e são artistas de primeira apanha. Eu gostei imenso de os ouvir. Exatamente. Por isso nós trabalhamos, como disse, com o País Real e também com a Espacial, que nos vão mandando as coisas e nós entrevistamos essas pessoas. Ou seja, Américo, era um contrassenso. Eu ser Não músico, era. E nunca- eu um dia ter precisado e continuar a precisar como músico do apoio das rádios e eu próprio, estando numa rádio, não dar apoio aos meus colegas. Mas a rádio toda é toda virada para a música portuguesa, 24 horas. Exatamente, mas neste momento quem está a trabalhar com as entrevistas sou eu. Só tu. Portanto, E é no fácil, programa, convidar os teus colegas, entre aspas, cantores. já te expliquei que trabalhamos com as editoras, ou seja, as Sim. editoras é que nos canalizam os artistas. Os As artistas. editoras e não só. Uhum. Os artistas independentes também sabem da existência da rádio e enviam-nos mails com promoção das suas músicas, dos seus trabalhos, e nós damos a mão. Nós apresentamos esses artistas. Eu tinha uma emissão à tarde que era de discos pedidos, que era direto entre as 6 e as 7, já não tenho, porque o tempo não dá para tudo. E para conseguir fazer um programa da manhã com qualidade e trabalhando a tempo inteiro na escola, era muito corrido, era quase incompatível de poder fazer as entrevistas Lá está. com as entidades, e então alguma coisa tu tinhas que deixar cair. E eu deixei cair essa vertente dos discos pedidos, com muita pena minha, porque eu já tinha os meus ouvintes, porque sabia que aquilo era um espaço que muita gente que vive sozinha, era o espaço que eles tinham para conversar com alguém, não é? mas eu tinha que deixar cair alguma coisa, porque ou fazia alguma coisa com qualidade ou não. E quando foram as eleições autárquicas, eu tive muito trabalho e era incompatível com os discos pedidos. E então aproveitámos essa deixa e eu deixei cair os discos pedidos. Ricardo, mas entretanto, quando dizes deixa cair, não ficou ninguém a substituir-te a fazer o programa? Ainda não. O que é pena, porque realmente esses programas permitem um contacto direto com a população e eles precisam... Mas eu quando faço as manhãs em direto, por exemplo, quando estou de férias da escola, eu aproveito para fazer as manhãs em direto e pronto. Mas as férias são curtas, nem um mês não é? Portanto, Mas aproveita-se, olha, às vezes claro, mais vale. Olha, o teu programa também tem momentos dedicados à literatura, à poesia. Tem momentos dedicados a tudo. A tudo. Aquilo é um programa que temos, por exemplo, o Terra que Conta, que é um podcast espetacular do projeto de Boca em Boca, que é, portanto, eles vão aos montes, vão a todo lado e as pessoas contam histórias de outros tempos, etc. É um programa que eu aconselho vivamente, que é muito bonito. Passa às quartas e às sextas entre as 10 e as 11. É bom que dês essas informações, porque se calhar muitos que nos vão ouvir vão ficar curiosos, vão querer dar uma espreitadela aí. Exatamente. Tinha gostado. Ricardo, no meio disto tudo, muita coisa se calhar fica sempre por dizer, outra coisa é poder estar aqui muito tempo, outra coisa é ter tempo limitado, como sempre. Exatamente, como sempre nas como entrevistas. sempre, tem que ser assim. Agora, há uma coisa que eu não queria deixar ficar sem ser dito. De tudo isto que tu fazes, as três grandes atividades, a música, a rádio, a escola, o teu trabalho, digamos assim, todos eles Eu fazem... peço desculpa, eu incluo o meu trabalho associativo também no meu trabalho, porque embora seja um trabalho de voluntariado, meu amigo, é trabalho. aquilo é quase um trabalho o tempo inteiro. Eu chego a estar na escola, e estar a resolver situações
graças a Deus agora com as tecnologias É também mais fácil. conseguimos Sim, fazer sim. muita coisa, mas eu e todos os dirigentes que nos estão a ouvir certamente, não há ninguém que mesmo durante o seu trabalho ou o seu fim de semana não tenha que resolver coisas da associação, Sim, ou sim. tenha que abdicar de horas do seu fim de semana para fazer. Portanto, não são três vertentes, são quatro, Tu agora porque tivesses que porque eu abdicar dele. considero a minha responsabilidade associativa como uma das minhas atividades. Uhum. Só não é assalariada, mas Claro. respeito tanto a minha atividade voluntário na associação, como respeito as minhas atividades pelas quais sou pago. Não é o salário ao fim do mês ou ao fim do espetáculo que me faz respeitar mais as outras atividades que a minha atividade associativa, nem pensar nisso. Uhum. Se tivesses que abdicar por alguma razão de uma dessas atividades, ia ser muito difícil. Ia, mas se tivesse que abdicar, abdicaria daquela que estivesse mais fora de contexto. Ou seja, iria fazer uma análise, iria, Claro que nunca fizeste iria, esta e, análise. iria ver qual delas é que eu deixaria, entre aspas, cair. Não é? Oh, Ricardo, eu não sei se podemos, de forma um pouco Incluindo a escola, atenção, sim, incluindo a claro, escola. claro. Mas aí também a escola vale tanto como as outras coisas para ti, por aquilo que tu foste dizendo, né? Exatamente, Pois. digamos que é a atividade de estabilidade, mas vamos supor que surgia Sim, uma sim. oportunidade musical que não Hum, era compatível com a escola, ou uma oportunidade de rádio que não era compatível com a escola, sim, sim. Tinhas por capacidade exemplo. para escolher, claro. Pronto, é o que eu digo, qualquer das 4 atividades era passível de eu abdicar delas. Se me perguntares, se puderes esgotar todas as hipóteses e mais alguma para ficar com as 4, claro. Bem, eu a ti não consigo fazer perguntas difíceis, mas vou tentar agora, porque não ficaria realizado se não o fizesse, mas se não conseguir, Oh, homem, fico tu realizado. realiza-te. Tu Não, não, realiza-te. fico, Tu estou realiza-te. a brincar contigo, estou a brincar contigo. Eh, É assim, ao longo destes anos todos, foste, tens 50 anos, pronto, mas não foram 50 anos de trabalhar, são 50 anos de vida. Qual foi o Exatamente. momento mais marcante de uma forma positiva na tua vida? O momento mais marcante da forma positiva na Sim, minha assim, um vida, momento positivo que te marcasse eu acho profundamente. que é o momento mais marcante de todos os pais, independentemente do contexto em que cada um aconteceu. Obviamente foi o nascimento dos meus filhos, Quantos tens? 2. Então, Portanto, foram obviamente dois. que os momentos mais marcantes da minha vida foram o nascimento. Tive muitos momentos marcantes da minha Marcante. vida, muitos Sim, momentos sim. positivos, muitos momentos bonitos, lindos, maravilhosos, etc. E que agradeço muito à vida por isso. Mas se me falares de 2 momentos marcantes, são o nascimento dos meus filhos e depois tenho dádivas muito lindas, como por exemplo uma dádiva que esteve comigo durante 10 anos e que se chamou Cantal. O que eu cantava já agora? Foi o meu cão-guia. Ok. Porque assim, eu deduzi que fosse, mas Essa queria só dádiva, ouvir. é verdade, também lá está no canal de YouTube, a versão que eu fiz de tributo a ela quando ela infelizmente partiu. Partiu, sim, sim. Então está lá. E como Aliás, é que foi a foi? primeira música produzida no meu estúdio e lançada a público, nunca em plataformas digitais para venda, porque por razões que eu nunca colocaria aquele tema à venda, mas está lá no YouTube com um Sim, vídeo sim. com retratos e passagens da minha história com a Cantal, realizado pelo meu querido Zé Candeias, que é o baterista da banda onde eu toco, e está lá, portanto, está lá esse vídeo e a música de tributo à Cantal. Eu atreveria-me a dizer que a partida da Candal teria sido um dos momentos mais tristes da tua vida, não? Sem dúvida, Queres sem recordar dúvida. um bocado esse momento? Não, Nem que te comovas, não faz mal, fica bonito. não quero,
Não Porque quero. a separação não queres. Porque um Não cão quero. que ia para um cego é mais do que um amigo até, não é? Eu não quero recordar esse momento Uhum. porque tu nunca podes recordar um momento que não passou. E o momento, se eu recordasse o momento da partida da Cantal, significava, por Terminava. exemplo, que eu tinha superado. E eu confesso-te, sinceramente, que eu não superei a partida da Cantal, não superei nem curei a saudade que tenho dela, a ferida que ainda sangra de saudade dela e que não me permite, inclusivamente, voltar A a ter outro, candidatar-me a ter um cãoguinho. outro. Há quanto tempo é que ela partiu? A Cantal vai fazer 3 anos que partiu no dia 11 de fevereiro. Curiosamente, nesse dia tenho um espetáculo à noite. Pois, Não vai ser há, fácil. há coisas da vida que são assim, não é? Sim, já passei muito por isso. Por Já, isso, claro, claro. olha, no dia que enterramos a minha avó paterna, eu tive um espetáculo à noite. Pois, e esse lado profissional obriga muitas vezes a pôr do lado o lado É, afetivo. no dia que a minha avó materna, que foi quem me criou, que faleceu, ela faleceu às 4 da tarde e eu às 9 da noite estava em cima de um palco. Uhum. E como é que tu E as consegues pessoas perguntam, gerir? porquê que tu, como é que tu consegues? Porque eu acredito que há mais qualquer coisa para além disto. E o Disto, que é que as claro. minhas avós queriam? O que é que os meus avós queriam? Que eu fizesse aquilo. Eles Pois que tu tinham orgulho. continuasses. Eles tinham orgulho. E eu não fiz aquilo, não desrespeitei a memória deles, bem ao contrário. Eu, ao ir para palco, ao fazer aquilo que eles adoravam ver-me fazer, eu simplesmente respeitei ainda mais a memória Sem deles. honraste a memória deles, não é? Honrei a memória A memória deles, deles. exatamente. Até porque assim, Ricardo, isto vale o que vale e cada cultura tem o seu sentido. Nós, muitas vezes, associamos a morte a uma tristeza profunda, a saudade está lá, essas coisas todas. Mas a morte é uma coisa real, toda a gente que vive tem que morrer um dia, Claro, como se costuma dizer, é aquilo que temos mais certo na mas vida é a gente, morte. agora, Exatamente. a morte nas culturas africanas e algumas até orientais é momento de festa, as pessoas dançam, cantam, Exatamente, porque acreditam que há uma passagem. até porque, Américo, eu não queria ir por aí, sim, sim, porque se há coisas que eu não faço nas entrevistas, nem nas que conduzo, nem nas que sou conduzido, é temas como política, futebol e religião, mas eu não estou aí pela nada feito. religião, é pela parte Nada feito. espiritual, sim, a parte espiritual, que a parte religiosa eu não quero trazer para aqui, mas A parte todos nós, espiritual é igual. não é igual, é Tu não podes espiritual, dissociar a espiritualidade da religião. posso, porque há pessoas que não têm religião e têm o seu que é espiritual. A espiritualidade por si mesma é uma religião, porque religião significa ligação com, e tu ao ligares-te com a espiritualidade estás a assumir uma religião. Sim, mas é uma religião mais abstrata, não está definida, digamos Sim, mas não assim. vamos por aí, não vamos Sim, por sim, aí. pronto. Mas de qualquer maneira, o Não poder, vamos por aí porque toda a gente, independentemente das suas convicções, pois, merece o todo o respeito, nosso o respeito. respeito, sim, sim. Mas aquilo que eu ia dizer, e vou concluir por aí, é que as culturas são diferentes, não é? Enquanto que uns Obviamente. ficam com. Até no mesmo país as culturas são diferentes. Sim, sim. Na mesma Até, região. até porque uma criança, quando nasce, a primeira coisa que faz normalmente é chorar, né? E muitas vezes as pessoas vão morrer, nem tempo têm de chorar nem de rir. Morrem e fica morto, não é? Não há. De qualquer maneira, isto vale o que vale. E Siga, nós siga, siga a sigamos conversa. a conversa. Siga a conversa. E agora, nós estamos mesmo na reta final, porque tem que ser mesmo, não há volta a dar a isto. Embora apetecesse muito continuar com a conversa, eu gostaria de perguntar-te, assim, ao jeito já de finalizarmos, projetos no imediato que tenhas o, para o teu caminho continuar, digamos assim. Eu começo como terminei, Américo. Eu tenho sempre um objetivo.
e tenho sempre um desafio. E projetos, eles vão surgindo, olha, alimentar a banda onde estou, o projeto onde estou, fazer crescer esse projeto, fazê-lo evoluir, vamos fazendo os nossos espetáculos, vamos fazendo, introduzindo músicas no nosso repertório, músicas covers, obviamente. Também cultivar o meu projeto de originais. Eu não sei fazer música a metros, ou seja, a música e a letra sai quando tem que sair. Não significa que eu agora não esteja a falar contigo e daqui a bocado não sai uma música, mas se calhar Sim, depois fico sim. para aí uns meses sem fazer nada. E, obviamente, sobretudo, lançar-me, quer dizer, continuar a lançar-me na aventura da produção musical, que é um mundo que eu sempre gostei, porque uma das vertentes do meu trabalho musical, não falámos aqui, foi a vertente de estúdio. Nunca deixei de trabalhar em estúdio, mesmo trabalhando ao vivo, era convidado e sou convidado para colocar linhas de piano ou de teclados em estúdio, nos estúdios de outras pessoas. Sempre tive o sonho de ter o meu, graças a Deus fui construindo a pouco e pouco, já o tenho, já tinha em termos rudimentares, não é? Com a rádio, com as rádios web, já se fazia qualquer coisa, com aquelas plaquinhas de som rudimentares. Agora, graças a Deus, o equipamento é muito mais profissional. Também o estudo que se exige é muito, os sistemas em que se trabalha é muito. Olha, queres uma inconfidência? Vou-te cometer uma inconfidência. Por exemplo, o que neste momento me está a aliciar muito é o entrar no sistema Mac. Portanto, já trabalho bem com o Macintosh. Windows, já domino bem o Windows, graças a muitos conhecimentos, a muita partilha, a muita descoberta também com pessoal nosso, com pessoal cego, pessoal baixa visão, etc., pessoal deficiente visual, mas também com muita interação com gente que vê. E agora a aventura chama-se Mac. Portanto, neste momento estou a falar contigo da máquina Windows, mas aqui debaixo da minha mão direita está um Mac. Portanto, aqui no estúdio, que ainda é um portátil, mas quem sabe esta parafernália toda que está aqui ligada agora à máquina Windows venha a Amanhã, ser também ela ligada um ao dia a Mac. uma máquina Mac. Mac. Exatamente. É o desafio atual. E claro, sempre a crescer, sempre a tentar evoluir no estudo da produção musical, porque isto de produzir é como tocar, tu nunca aprendes tudo. Obviamente continuar a estudar piano, fiz há pouco tempo um curso de reharmonização, de fundamentos da reharmonização em jazz e new soul, e vai-se fazendo coisas. E em termos mais pessoais, quero dizer, Viajar. Olha, em termos viajar, sim, pessoais, o projeto é viajar, exatamente. viajar. É viajar. Onde é que gostava de ir? Olha, eu gostava de ir a alguns sítios e procuro ir a esses sítios. Dentro de Portugal, por exemplo, já conheço quase tudo. Mas, por exemplo, um dos sítios que eu quero ir é ao Brasil, outro dos sítios que eu quero ir é a Hungria, outro dos sítios que eu quero ir é Viena da Áustria, e um dos sítios que eu gostaria de ir, mas não devo ir, é a Índia. Mas não devo ir por alguma razão em particular? Porque os primeiros três sítios, eu consigo lá ir sozinho. Agora na Índia não me meto lá ir sozinho. Posso te Pois, é mais complicado, não é? E não é fácil arranjar companhia porque as viagens são muito caras. Sim, 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 sim. E também não há propriamente excursões para lá. Portanto, Mas é engraçado que escolheste três destinos, todos eles muito musicais. A Hungria e a claro, Viena. claro. Uhum. E Brasil, Também. Nordeste. Nordeste. Nordeste, nada de Rio, nada de São Paulo, Nordeste. Nordeste. Muito bonito, creio eu, por aquilo que eu ouço dizer. Ricardo, e muito bonito foi o momento em que nós aqui estivemos numa harmonia partilha. E eu vou-te cometer também a minha confidencialidade, se calhar nem deste conta, mas para quem tentou fugir de algumas questões, tu fazes no fim
disseste uma coisa que é um chavão, é uma frase comum, não se tem que associar a nada, mas disseste graças a Deus. E é assim que eu termino, dando graças à vida por ter realmente tido a oportunidade de ter aqui connosco, partilhar toda a tua vivência, toda essa alegria que tens dentro de ti e que pões ao serviço daqueles que te rodeiam e que querem estar contigo ou escutar-te ou de alguma forma partilhar da tua E existência. sobretudo estar comigo, porque eu digo-te, Américo, independentemente de tudo na vida serem ciclos, de nós passarmos por diversos ciclos de vida, dos quais fazem parte algumas pessoas, eu agradeço muito pelas pessoas maravilhosas que passaram pela minha vida. Algumas delas ainda estão de forma diferente, mas agradeço muito por isso. E também agradeço muito àqueles que, sem me conhecerem, fazem ideias pré-concebidas, julgamentos e outras coisas que tais. Porquê? Porque depois conhecendo, acabam por ver que não é bem assim. Foi o meu Obviamente, caso. Foi o meu caso. obviamente que as pessoas muitas vezes são levadas por aquilo que ouvem e nem sempre o que ouvem é o certo, é o correto. Mas isso qualquer pessoa está sujeita a isso, não sou eu o Pois, único. foi o meu Mas caso. eu queria dizer a toda a gente que as pessoas muitas vezes não têm culpa de julgamentos que fazem, não têm culpa daquilo que dizem, mesmo sendo às vezes coisas que não são verdade ou que estão muito longe da verdade. O importante é que ao conhecerem, ao contactarem, e eu luto muito por isso, eu não lhes dei razão. Ou Olha, seja, Ricardo, eu disse que foi o meu caso porque eu quis provar a algumas pessoas que nos estão a ouvir e a mim próprio que o Ricardo Martins não é aquilo que as pessoas às vezes veem. Há um Ricardo Martins que ninguém vê. E tu aqui na entrevista passaste por várias fases. aqui eu sou o próprio. E as pessoas que me Exatamente. quiserem conhecer estão à vontade. Estão à vontade. Independentemente de serem pessoas que eu sei que fizeram alguns julgamentos, que preferiram algumas frases, que participaram de algumas conversas, mas isso é natural. É Não, mas assim eu a não lei da vida. participei, mas eu tinha É a lei da vida, É a Américo, lei da é vida. a É a lei lei da da vida. vida, E eu exatamente. convido as pessoas, Olha, podem conhecer, eu podem, agradeço. podem interagir sem qualquer tipo de problema. Sim, Como, sim, sim. como, como diz o nosso querido Jorge de Sousa Braga no poema Portugal, sem ressentimentos. É É uma das verdade. frases É a bonitas desse maneira mais poema, feliz de vivermos é é não termos sem muitos. ressentimentos. Ou seja, não há ninguém que, que não erre, a começar por mim, a começar por ti. Nós erramos muito, Sim, sim. mas também é dos erros que nós também fazemos os E acertos. eu vou, E graças, e eu vou, graças à vida conseguimos também ter tempo de os corrigir. eu vou Não é? cometer com a confidência. Não fui guiado por nada que me dissessem a teu respeito. Eu próprio tinha uma ideia a teu respeito. Quando te contactei a primeira vez, fiquei com a ideia que eras muito convencido, muito senhor de ti próprio, do teu nariz. E ao longo desta entrevista foi tudo ao contrário. Portanto, eu também Américo, quero te eu sou uma agradecer. pessoa sincera e Sim, não é questão de ser convencido, eu sou uma pessoa sincera. Quando tu me perguntaste uh, quando é que eu podia fazer a entrevista, eu mostrei-te uma série de coisas que tinha a fazer e que só te podia dizer que sim quando realmente estivesse disponível para não, ti. mas não foi por isso. Foi E pronto. por maneira de, como é que te explicar, um certo distanciamento, porque não me conhecia, Claro, porque Américo. não me conhecia. As distâncias têm que ser mantidas para depois permitirmos aproximações. A vida ensinou-me assim. Exatamente. Porque tu aqui foste aproximando muito rápido. A vida ensinou-me assim. Uhum. Mas olha, eu agradeço imenso aquilo que também tu nos ensinaste aqui com as tuas partilhas, porque partilhando ensina-se e é-se ensinado, E aprende-se. e aprende-se, como é óbvio, e acima de tudo, desejar a ti tudo quanto tu tens projetado e estás com ideias ainda de concretizar,
o melhor sucesso. E eu vou tentar também acompanhar mais de perto todo o percurso, porque é prometedor e acho que nós devemos realmente seguir quem está nos caminhos desta vida, a tentar trilhar passo a passo, com segurança, com os pés bem assentos na terra, como é o teu caso, e agradecer-te Às vezes não, às sinceramente. vezes ando um bocadinho com a cabeça na lua, mas isso também faz parte. Mas também, se não andarmos na vida, não tem muita Faz parte, piada. faz Não, parte, não tem faz piada, parte. também acho que sim. Mas a tua disponibilidade foi muito interessante aqui, foi muito grande. E eu quero agradecer-te por isso, porque não é fácil dispormos do nosso tempo. Eh, Espero que esta entrevista que aqui, mais conversa do que entrevista que aqui tivemos, tenha sido boa para ti, tenha deixado também mostrar muito daquilo que tu és, e que as pessoas possam te conhecer melhor, porque Exatamente, e quem foste quiser muito. contactar de perto, eu nunca tive problemas nisso, aliás, Mas muita podem te gente sabe disso. contactar, Muita gente sabe disso, que há espetáculos meus, mesmo quando eu estava em banda e quando fazia espetáculos do disco, há pessoas, inclusivamente deficientes visuais, que foram lá, e eu nunca me fiz de vedeta, bem ao contrário, sim, sim. sempre quis estar sempre próximo das pessoas, sempre próximo do público, sempre próximo daqueles que realmente me fizeram chegar. Não cheguei muito longe, cheguei onde cheguei, não interessa, mas é graças a eles e é ao lado deles, junto deles, que eu gosto de estar. Pronto, eu queria lançar um convite a todos que nos estão a escutar e a ver, se quiserem conhecer a vertente mais artística e do nosso convidado de hoje, que procurem os trabalhos do Ricardo Martins disponíveis Olha, eu vou nas dar a plataformas. dica. Podem ir ao Facebook, procurem por Ricardo Salvador Martins, que é o meu segundo nome. Porquê? Porque Ricardo Martins, Há há muitos. muitos. Inclusivamente, olha, no Spotify, por exemplo, há uma confusão porque há um colega brasileiro que se chama também Ricardo Martins. E quando nós digitamos ou pedimos Ricardo Martins no Spotify, aparecem as minhas músicas e as dele lá juntas. Mas não faz Sim, mal. sim. A música é universal. Já reparei nisso. A Já música é reparei universal. nisso. É universal. E no Facebook, porque o meu tio é Ricardo Martins, o meu primo é Ricardo Martins, o meu colega Ricardo J. Martins, que é guitarra portuguesa, que é algarvio, que também trabalha aí nas melhores salas do mundo, com a guitarra portuguesa, o Ricardo J. Martins é algarvio, Que é muito e conhecido, o sim, perfil, senhor. o perfil pessoal, e o Ricardo tocou na minha banda, e eu toquei com ele em grupos de música tradicional, etc. Tanto eu, como ele, como o irmão dele, o Nuno, somos como irmãos. E, e então o Ricardo J. Martins, portanto, na página dele é Ricardo J. Martins, na página de músico, mas na página, no perfil do Facebook, é Ricardo Martins. E então eu preferi ir pelo meu nome, portanto, podem procurar por Ricardo Salvador Martins, podem escrever no Messenger tranquilamente, eu respondo À com todo o vontade. gosto. O Ricardo, Podem também procurar no YouTube pelas sim, músicas ou pelo mesmo nome, Ricardo Salvador Martins, Martins, no e Spotify pronto. também. Há No muito onde Spotify é Ricardo encontrar Martins. No Martins, sim, Spotify é sim. Ricardo Martins, Mas exatamente. procura um caminho de mim. Estou lá eu com o brasileiro, Sim, com o meu sim. colega. Também somos compatriotas, a forma de minha Exatamente. língua, de Camões. Entretanto, o nosso convidado tem um nome mais comprido, é Ricardo Salvador Santos Martins, Ricardo Salvador dos Santos Martins. dos Olha, Santos não te Martins, esqueças do dos, porque por dos... causa disso uma Pois, vez quase que iam anulando a escritura da minha casa. Vá lá. pois, isto é muito Faltava o dos. importante, o dos. E eu, pronto, terminava realmente agradecendo a tua presença, a Um toda a tua abraço, disponibilidade. Américo. Um Um abraço abraço forte. grande aos teus ouvintes. Sim, sim. Sucesso para este teu projeto de conversares com as pessoas Eu gosto e muito também disto e gosto muito. promover a partilha de experiências É, é. e também o convívio e a vontade de conhecer pessoas. Sim, sim. Sobretudo, que nos permita a nós, e agora falo como ouvinte, que nos permita a nós conhecer pessoas e às vezes temas muito interessantes que tu trazes aqui, que eu vejo as tuas divulgações e às vezes quando tenho tempo dou uma espreita dela a alguns dos podcasts e realmente vale a pena. Deixo-te um abraço muito grande, disponibilizo-me o que eu puder ser útil a ti e a quem nos escuta, façam-me o grande favor de dispor. O que eu sei, o pouco que eu sei está à vossa disposição.
Sim, e tu fazes o mesmo, sempre que tiver alguém que aches que seja interessante trazer este tipo de conversas, tens o meu contacto, é só fazer o contacto e nós traremos aqui as pessoas para partilharem um bocado do seu eu, daquilo que elas são, no fundo, porque muitas vezes os meios sociais só divulgam as partes mais comerciais, digamos assim, e o nosso eu não tem valor, é um valor incalculável, vale muito mais que todo o dinheiro do mundo. É o que eu tento aqui fazer, é mostrar aquilo que a pessoa vale por aquilo que ela é e não por aquilo que ela vende ou compra ou dá em troca de alguma coisa. Aqui é dar por dar e é realmente mostrar aquilo que cada um consegue ser genuinamente e de uma forma incrível, como foi o teu caso. Muito obrigado, Ricardo. Eu espero muito, sinceramente, que um dia nos voltemos a encontrar para outras conversas a propósito de outras coisas que tenham acontecido e projetos novos que apareçam e que sejam merecedores de serem divulgados, como é o teu Panágio. Muito obrigado, Américo. Grande abraço. Obrigado, igualmente.